Boa noite, gente, boa noite. Vamos chegando para mais uma live. Boa noite, Adivânia. Hoje nós vamos falar sobre haste capilar, sobre o fio de cabelo. Nós falamos esses dias aí sobre esse universo do cabelo. Falamos um pouco sobre o nicho do segmento da terapia capilar. Falamos sobre a estrutura interna, como acontece aí nessa engrenagem maravilhosa do nascimento do cabelo. E hoje nós vamos falar sobre essa estrutura externa, que é o fio de cabelo. Boa noite, Tássia, Dene, boa noite. E o que é essa estrutura externa, né? Essa composição aqui, ó, do fio de cabelo, que é tão importante para nós mulheres, que faz parte aí do nosso, digamos assim, da nossa vestimenta diária, né? Ajuda aí a formatar a nossa personalidade. Vamos lá. Boa noite, Anne. Gente, ó, o cabelo, ele é dividido em cutícula, córtex e medula. Eu também tô com o meu slide pronto aqui, vou mostrar algumas imagens também para vocês, para facilitar o entendimento. Eu estou iniciando nesse ciclo de lives falando sobre os princípios para se entender da estrutura da matéria-prima que muitos profissionais trabalham, que é o cabelo, né? Então a gente precisa ter de fato um mínimo de entendimento sobre essa estrutura para poder entregar os resultados, certo? Senão fica difícil da gente conseguir solucionar os problemas do cabelo do nosso cliente. Boa noite, Aline. Então a gente precisa entregar esses resultados para que a gente possa, né, sanar aí as nossas dúvidas e os nossos problemas no dia a dia do salão de beleza. Então, gente, o cabelo, ele se divide nessas três partes. A parte da camada da cutícula do cabelo, que é a camada de proteção. É como se fosse, eu na live passada fiz aí uma analogia sobre a plantinha, né? Ali a areia que precisava irrigar as raízes para poder crescer uma planta forte e saudável. Já no fio de cabelo, a gente precisa preservar essa camada externa que é chamada de cutícula, tá? Que é chamada de cutícula. Então a gente precisa preservar essa camada cuticular, porque ela é quem vai ser a casinha, o telhado de proteção de toda a estrutura interna. Lá dentro onde fica armazenados os nossos nutrientes, a cor do cabelo, toda a estrutura que faz com que o fio de cabelo possa surgir para fora, fazendo com que o fio tenha aí completo todo o seu ciclo de desenvolvimento, certo? Então, a cutícula ela é a camada externa, ela está dividida entre 0 a 14 camadas sobrepostas, uma sobreposta das outras. É como se fosse realmente um telhado, uma telhinha encaixada na outra. Muitas pessoas fazem aí a analogia como se fosse as escamas de peixe, né? Então faz essa, realmente parece muito com o encaixe das escamas do peixe. Ela serve como proteção da estrutura, elas são transparentes, tá? A cutícula, ela não tem cor, tá bom? A cutícula, ela é translúcida, ela é transparente. É por isso que nós visualizamos a cor do cabelo, porque como ela é a camada externa de proteção da estrutura interna, lá onde fica armazenado a melanina, os melanócitos, que é os pigmentos que dá a cor do cabelo. Então, como a nossa cutícula é translúcida, é transparente, isso faz com que nós possamos visualizar a cor do cabelo. E aí, geneticamente,
cada cliente, cada indivíduo, né? Cada pessoa tem a sua cor de cabelo, né? Tem aí todo o universo da sua hereditariedade, né? Do que Deus traz para cada um de nós. Então, essas cutículas, elas são transparentes, para que a gente possa ver aí a cor dos cabelos, certo? E nós temos ali o córtex, que fica lá dentro. Eu vou já virar minha câmera para mostrar essa estrutura para vocês, tá? Nós temos o córtex, que é essa estrutura interna. Boa noite, Atália. Mona Lisa, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Essa estrutura interna é lá onde fica armazenado os nutrientes, né? Ali onde fica guardado todo o código ali genético do nosso cabelo, onde tem a formação das proteínas, dos aminoácidos, esse conjunto de aminoácidos que forma a proteína chamada de queratina, que é uma estrutura rígida que ela vai surgindo, né? Depois daquela imagem que eu mostrei na live de ontem, ela vai sendo trabalhada ali dentro através dos vasos capilares, vai se formando, sendo alimentado ali no bulbo e vai se anucleando, formando o fio de cabelo. Essa queratina vai fazendo com que ela crie uma forma rígida e que ela saia de dentro para fora em forma de fio, em forma de haste capilar. Boa noite, Clara, Jane. Então, eu vou virar a câmera e eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, cutícula, córtex e medula. A cutícula é a camada externa, a proteção do córtex, certo? E a medula? A medula, existe cabelos que tem medula e existe cabelos que não tem medula. Até hoje, os estudos não entregam nenhum relato assim muito intenso sobre a medula. Muitos acreditam que ela não se sabe ainda de fato para que ela está ali, o que é que ela consegue gerar. Mas, então, a gente não tem muito do que dizer da medula, tá bom? Mas ela existe. Há cabelos que tem e há cabelos que não tem. Ela é uma estrutura que fica ainda mais interna, tá bom? Vou mostrar aqui na imagem. Só que essa camada cuticular, que é a primeira camada e a principal camada de proteção, que está classificada entre 0 a 14 camadas sobrepostas, ela é muito, mas muito importante para a saúde capilar do nosso cliente. É as cutículas que vai gerar aquela barreira de proteção para proteger os nossos cabelos ali, a nossa estrutura interna, o nosso saquinho mágico, que é o córtex, de todas as agressões químicas, externas e mecânicas. Químicas, externas e mecânicas. Por quê? O nosso cabelo ele sofre agressões químicas através dos procedimentos que nós fazemos, alisantes, colorações. Nós também fazemos as trações mecânicas, que essas trações mecânicas são o quê? Babyliss, chapinha, secador, né? E também as agressões externas, que é a poeira, a poluição, né? Mar, sol, chuva. Então, essa camada cuticular, quando ela está íntegra, quando ela está completa, quando ela está alinhada, fechadinha, ela gera toda essa proteção para essa estrutura interna e nós temos cabelos com brilho, com sedosidade, com maleabilidade. Esse brilho do cabelo, ele é refletido por quê? Porque nós temos essa camada cuticular translúcida, então a luz externa, ao entrar em contato com essa camada cuticular que é transparente, gera o quê? Gera brilho, gera luz, como se fosse a luz do sol ou uma luz, uma lâmpada, vamos dar esse exemplo, refletindo em cima de um espelho, por exemplo, em cima de algo transparente. Isso vai gerar o quê? Brilho, vai gerar luminosidade, vai dar aquele efeito de brilho. Então, é por isso que quando o cabelo está com sua camada cuticular externa
selada, compactada e íntegra, nós conseguimos ter esse fio de cabelo com brilho, com sedosidade. A gente consegue visualizar a olho nu essa reação e logo a gente percebe, olha, esse cabelo está com a cutícula bem selada, esse cabelo tem a saúde bem íntegra. Por quê? Porque este cabelo reflete brilho, reflete luz, reflete maleabilidade, reflete sedosidade, tá bom? Esse texto de falar sobre cutícula, córtex e medula pode parecer para muitos algo muito repetitivo, porque quando já se fala de cabelo, se fala logo entre cutícula, córtex e medula. Mas, gente, ao longo desses 20 anos de profissão, para você que ainda não me conhece, está aqui na live, boa noite, eu me chamo Kelly Santos, eu sou profissional cabeleireira há 20 anos, terapeuta capilar há mais ou menos 5 anos já, aromaterapeuta também e educadora técnica, tá? Eu sou formada pela Academia Hair School como educadora técnica para poder educar, trazer conteúdos, trazer educação para profissionais da área da beleza. Então, quando a gente fala de cutícula, córtex e medula, muitas pessoas acham que é um assunto já muito chato, muito banalizado, mas se o cabeleireiro, se o profissional que trabalha com cabelo, ele não entender como funciona tudo isso, ele não conseguir fazer aquela anamnese perfeita, porque é o que eu costumo falar aqui no meu salão, quando as minhas clientes chegam aqui no estúdio, ó. O que faz o cabelo ser saudável é uma boa anamnese. Eu até fiz uma live um pouco polêmica falando que cronograma capilar não funciona. E é verdade, gente. Não adianta você ter um universo de máscaras de tratamento na sua casa, comprar queratina líquida, queratina hidrolisada, queratina não sei o quê. Para tratar o cabelo, seguir aquela regrinha, uma semana eu hidrato, outra semana eu vou nutrir, outra semana eu vou reconstruir, porque isso não funciona. É melhor fazer do que não fazer nada, isso é fato. Porém, o que faz com que o resultado seja perfeito, fique íntegro e que valoriza o dinheiro que a sua cliente paga ao sentar na sua cadeira é a anamnese. É a sua análise ali que você vai fazer daquele fio de cabelo, das necessidades em que ele apresenta, e você só vai entender essas necessidades se você conseguir entender um pouco de como funciona a haste capilar, como funciona esse fio de cabelo, desde a estrutura interna até mesmo a estrutura externa, que já é o que está para fora do couro cabeludo, que é a parte morta do fio, né? Que é o que sai de dentro para fora, que o que está para fora, ele é tratado, ele é cuidado através dos cosméticos, dos cosmecêuticos, dos tratamentos que a indústria cosmética produz para nós, né? Maravilhosamente, esse universo da indústria cosmética. Então, é importantíssimo você entender o que é essa estrutura de cutícula, córtex e medula, tá bom? O córtex, ele também tem subcamadas, tá? Ortocórtex, paracórtex e mesocórtex. Cada uma também tem a sua função. Vocês lembram que eu falei lá na live anterior, quem não assistiu a live está salva no meu feed, tá bom? Vocês podem rever a aula. Que a engrenagem perfeita lá dentro do cabelo, uma coisinha se encaixava para dar seguimento à outra. E é desse jeitinho que funciona toda a engrenagem capilar, tá certo? Então, ortocórtex tem baixa quantidade da substância de enxofre, abaixo de 3%. Paracórtex tem alta quantidade da substância de enxofre, cerca de 5%, certo? E o mesocórtex possui uma grande quantidade de aminoácido chamado cistina, que é o aminoácido principal para a formação da estrutura do fio de cabelo.
Quando nós utilizamos produtos cosméticos que têm em sua formulação a cistina, nós já sabemos que vamos trabalhar, entregar para aquele cabelo força, resistência, porque nós sabemos que temos ali um dos principais aminoácidos que vai gerar essa característica, mantendo toda a saúde, toda a resistência da nossa estrutura capilar, tá bom? Eu vou já virar aqui a imagem, a câmera para mostrar para vocês, tá bom, gente? Boa noite para você que está chegando, Silene, Larissa, Democrata. Ó, nós vamos falar da cutícula, que também ela é subdividida, tá? A cutícula do cabelo, ela é subdividida em 4 camadas, tá? 4 camadas: epicutícula, exocutícula e endocutícula. 3 camadas. Ó, a epicutícula, ela é a primeira camada. É aquele soldado de frente que está ali para proteger das agressões, das barreiras externas. Então, quando nós fazemos qualquer tipo de procedimento de transformação, nós estamos quebrando essa primeira camada da epicutícula, a nossa camada de barreira, para que nós possamos passar para a outra camada cuticular. Ela é rompida. Nós desgastamos, nós rompemos, nós desestruturamos essa primeira camada chamada de epicutícula, tá? Eu vou mostrar a imagem, vai ficar um pouco mais facilitado. Ela é uma fina membrana que envolve as escamas, composta por serina, glicina, cistina e ácido glutâmico. É resistente a álcalis, agentes oxidantes e enzimas. Então, quando a gente usa esses agentes oxidantes, tudo aquilo que vai trazer uma agressão, uma oxidação para essa estrutura, essa camada da epicutícula, que é, como disse aqui no texto, uma fina membrana que envolve essa camada cuticular. Então, ela é rompida, tá bom? E nós temos a exocutícula, região média, frágil também e rica em proteínas, tá bom? A endocutícula, ela já é mais para dentro, mais aproximado do córtex. Então, ela é a região interior, resistente, sua superfície é adjacente, é ondulada. Eu vou virar a câmera para mostrar para vocês uma imagem aqui bem legal, uma imagem bem bonita, colorida, mostrando para vocês um pouquinho da formação do fio de cabelo, tá bom? Vamos lá, vou mostrar aqui pra vocês, deixa eu virar aqui a câmera. Ó, tá vendo? Esse universo maravilhoso aqui do fio de cabelo. Então, deixa eu aproximar aqui bem, ó. Essa imagem é bem legal, ela é bem clara. Nós temos aqui as camadas cuticulares, que parecem um telhadinho. Camadas sobrepostas uma a outra, protegendo essa estrutura marronzinha que vocês estão vendo aqui, tá vendo, ó? A estrutura interna do córtex. Elas se dividem, ó, nessas camadas aqui, tá bom? Alfa-queratina, beta-queratina, epicutícula, tá vendo? Alfa e beta, alfa-queratina, não, gente, alfa e beta exocutícula. Ai, só um minutinho, gente, deixa eu colocar aqui o meu notebook para carregar. Só um segundo. Deixa eu virar aqui. Colocar aqui o carregador. Só um segundo, tá, gente? Prontinho. Coloquei aqui o notebook no carregador. Pronto. Então, nós vimos ali na imagem, eu vou mostrar para vocês agora novamente a imagem dessa divisão, tá? Dessa divisão, ó. Então, nós temos aqui para a formação do córtex e da camada cuticular. Nós temos aqui a cadeia proteica, as protofibrilhas, que têm a formação em espiral. Elas são entrelaçadas, parecendo uma cordinha de sisal, toda entrelaçada.
Tá vendo? Depois, nós vamos para as microfibrilas, protofibrilas, depois nós temos as microfibrilas, depois nós temos as macrofibrilas e que vai ter aqui, ó, já as camadas cuticulares. Então, essa camada cuticular é que vai, gente, fazer a proteção interna dessa estrutura, que é onde a gente precisa preservar, porque a gente precisa ter essa estrutura preservada para que nós possamos fazer os procedimentos químicos, os loiros, os alisantes, as progressivas, tudo aquilo que vai trazer um desgaste, tudo aquilo que vai romper, tudo aquilo que vai, digamos assim, retirar a estrutura dessa engrenagem que faz a formação do fio de cabelo. Então, nós precisamos manter essa estrutura interna perfeita. Mas como é que nós vamos fazer isso? Através do mundo maravilhoso da indústria cosmética, que cada vez mais ela faz o quê? Ela se atualiza, ela traz pra gente inovação, ela traz pra gente tecnologia. E o que seria dos profissionais da área da beleza sem, a tecnologia dos produtos? Então, por isso é importante também, para nos auxiliar no dia a dia do salão, a gente precisa também entender a marca que nós escolhemos para trabalhar. Porque quanto mais você se aprofundar naquela marca, saber toda a estrutura daquela empresa, quem está por trás. Eu costumo trabalhar dessa forma, tá, gente? Eu gosto muito de saber. Nem sempre a gente vai ter como descobrir, né? Quem está por trás da marca, mas a gente vai vendo todo o histórico da marca no mercado e por isso a gente vai criando confiabilidade, vai tendo ali, uma relação de consumidor com aquela marca. Então, eu gosto muito de saber, quem está por trás, os resultados, o tempo que ela está no mercado e também analisar se a marca gosta de estar atualizando, se a marca trabalha com tecnologia, se essas tecnologias que ela traz têm comprovações. Então, é muito importante saber. Por quê, gente? Porque o cabeleireiro, o que é que acontece? Ele tem mania de comprar produto. Pois é. Eu já passei por isso, tá? 20 anos nesse mercado, eu não podia ver um produto que eu queria comprar. Tem um evento, tem um curso, tem um workshop da marca tal. Eu ia porque eu sempre gostei de me aperfeiçoar. E quando chegava lá, iam vender aquele produto, aquele lançamento. E o que era que eu fazia? Comprava. Por quê? Porque eu não entendia, de fato, onde esse produto ia agir. Eu não entendia essa estrutura da fibra. Eu não entendia, não sabia fazer uma boa anamnese do cabelo do meu cliente. Então, eu ia, comprava aquilo que me vendiam, achando que eu iria solucionar. Pronto, encontrei, encontrei a fórmula mágica, vou conseguir solucionar o problema do cabelo do meu cliente. Só que não é por aí. Não é por aí. Às vezes, você já tem lá na sua prateleira o produto que vai fazer tudo aquilo que aquele outro, naquele evento, te foi apresentado. Mas por que você fica comprando produtos? Porque vocês pulam a principal etapa, que é o estudo. Que é essa parte chatinha aqui que muitos não gostam. Que é a parte de teoria, a parte da explicação, a parte que a gente traz para vocês de maneira mais básica, mais prática possível, para que facilite o entendimento e para que deixe aí a intenção de fazer com que vocês se sintam também curiosos, para que vocês queiram buscar, para que vocês possam entender, porque isso vai trazer um resultado totalmente diferente na entrega dos serviços de vocês, tá bom? Então, pensem nisso.
Então, um assunto, eu estou falando aqui da estrutura da haste capilar, focando nessa camada cuticular, porque é muito degradada todos os dias. Kelly, como é que a gente faz para destruir, para degradar essa camada cuticular que é tão importante para a proteção dessa estrutura interna? Através de excesso de fontes de calor. A chapinha, gente, a chapinha, ela é um instrumento mecânico de alta potência de temperatura que foi desenvolvida as de hoje então, depois do universo das progressivas, a sua temperatura precisou ter um grau mais elevado para que pudesse entrar em contato com aquele produto, para que ela pudesse fazer essa transformação da haste do fio, pudesse trazer o processo de alisamento. Só que hoje o cliente ele tem acesso a essas ferramentas. Antes dessas chapinhas chegarem no mercado, nós trabalhávamos com a chapinha de cerâmica, que, se eu não me engano, elas só entregavam 180 até 180 graus Celsius. Hoje nós temos as chapinhas que elas entregam 230 graus Celsius. Então, aumentou muito. E hoje o cliente final ele tem acesso a essa ferramenta mecânica. E o que é que acontece? Não é que o cliente não pode ter uma ferramenta para ele se arrumar em um momento rápido, que não deu tempo dele ir para o salão de beleza. Não, gente, não se trata disso. O que é que você vai precisar ter como seu aliado para a utilização dessa ferramenta mecânica, para manter a integridade dessa estrutura, dessa camada cuticular que é tão importante? Você vai precisar de novo ter, eu falando aqui novamente dos produtos. Você vai precisar encontrar uma boa marca, que você tem afinidade com ela, que você estuda, que você já sabe muito dessa marca, e você vai ter ali um bom protetor térmico, que vai gerar nesse fio de cabelo uma película protetora que vai minimizar os danos de temperatura causada naquele fio de cabelo, mantendo a integridade desta camada cuticular. Só que não é isso que acontece na realidade do dia a dia. Os clientes compram esses equipamentos, utilizam esses equipamentos sem utilizarem proteção térmica, e o que é que acontece? Essas camadas cuticulares, elas vão sendo degradadas, elas vão sendo perdidas. Esse telhadinho de proteção vai ficando danificado. Esse telhadinho de proteção, estando danificado, eu começo a ter acesso à estrutura interna da casa. Vocês estão entendendo essa comparação? Eu começo a ter acesso a essa estrutura interna da casa. Eu tendo acesso a essa estrutura interna da casa, eu começo a trazer transtornos. Eu começo a sujar esta casa. Eu começo a acumular coisas dentro dessa casa. Eu começo a retirar coisas dessa casa. E aí vai gerando uma fragilidade dessa estrutura capilar. Então, esses equipamentos, eles servem sim para nos auxiliar, para nos embelezarmos, né? As mulheres gostam demais da chapinha, porque é um instrumento prático, mas ele degrada demais, gente, a estrutura do cabelo. Ele danifica muito essa camada cuticular. O cabelo precisa estar bem protegido, você precisa realmente ter um bom protetor térmico e saber a quantidade de vezes que você vai passar a chapinha nesse cabelo. É uma, duas, é suficiente, principalmente se esse cabelo já estiver escovado, porque é essa a forma ideal de conduzir a preservação dessa camada cuticular. Você precisa primeiro escovar esse cabelo, alinhar essas cutículas com o auxílio da escova e do secador, para que, se necessário for, só depois você venha com o uso dessa chapinha para terminar de finalizar essa forma que você quer definir, seja lisa, seja ondulada ou etc. Certo? Então,
precisamos entender o que vai fazer a degradação dessa camada cuticular para que só depois a gente possa ter acesso a essa estrutura interna, tá bom? Deixa eu ver aqui nas minhas anotações se eu estou esquecendo alguma coisa de falar para vocês. É isso mesmo. Então, é o poder do cabelo saudável, gente. Vocês não têm noção de como é lindo um cabelo saudável. O cabelo saudável, ele fica disciplinado, ele não tem frizz, até a raiz dele, se estiver com crescimento já de 3, 4, 5 meses, que a pessoa não faz procedimento de alinhamento, esse cabelo tem até um nascimento de raiz mais acomodado, fica mais tranquilo, tirando um pouco desse fardo de quando vê a raiz inchar um pouquinho, já tem que fazer, não, tenho que alisar, tenho que alisar. Então, cabelo bem tratado, cabelo com camada cuticular, córtex preenchido, faz com que vocês tenham a saúde capilar em dia. O tema da live de hoje, nós estamos falando da haste capilar, nós estamos falando do fio de cabelo, Nani, tá? Eu estou explicando aqui a estrutura externa. Na live anterior eu falei um pouquinho da estrutura interna e hoje nós estamos falando da estrutura externa, da haste, do fio de cabelo, tá bom? Então é isso. Para que nós possamos trabalhar dentro desse córtex, nós precisamos fazer procedimentos químicos, que vai mexer lá nas nossas pontes, tá? Nas pontes de enxofre, nas pontes de sulfeto, nas pontes de hidrogênio, nas pontes salinas, tá? Nós podemos fazer um dia uma outra live. Nós vamos continuar com o nosso ciclo de lives, mas eu preferi iniciar as nossas lives, essa maratona de lives da tricologia e terapia capilar, para falar de toda a estrutura interna. Primeiro, porque não tem como, gente, a gente não querer se interessar pela nossa matéria-prima, que é o cabelo. A gente precisa entender o que acontece, tá bom? E aí, nós estamos na nossa terceira aula. Essa é uma maratona de 4 aulas. Amanhã a gente encerra, tá? Amanhã nós vamos falar do ciclo capilar. Nós vamos falar um pouquinho sobre as fases do ciclo capilar. Nós precisamos entender também sobre isso, porque muitos clientes também reclamam. Meu cabelo é pouquinho, meu cabelo não cresce. Ai, minha irmã tem um cabelo super cheio, meu cabelo é mirrado, meu cabelo é bem pouquinho. Nós vamos falar sobre o ciclo capilar. Precisamos entender toda essa engrenagem para poder trabalharmos muito no nosso dia a dia, entregando resultados de excelência para o nosso cliente, tá bom? Assiste, Nani, tá gravada no feed, tá bom? Você pode ver as aulas lá, as aulas estão gravadas aí no feed, tá bom? Então é isso, gente. Entender o que causa a degradação da camada cuticular, entender quais são as camadas de proteção dessa subdivisão da cutícula, para que nós possamos preservar a estrutura interna, que é tão importante para que nós, profissionais, possamos processar esses cabelos, para que a gente possa fazer coloração, para que a gente possa fazer descoloração, né, que é um procedimento muito agressivo. Essa descoloração, pelo seu grau de alcalinidade, que está classificada na escala de pH, lá na escala bem ácida, bem alcalina, né? O que é que acontece? Ele vai entrar, vai ultrapassar essas camadas cuticulares, vai entrar lá dentro do córtex, vai trabalhar lá dentro, tirando nutrientes, mexendo nesses aminoácidos, vai retirar também essa melanina, porque o pó descolorante vai entrar lá no córtex, onde estão armazenados os grânulos de melanina, vai dissolubilizar essa melanina, vai despigmentar esta melanina. É como se você fosse deixar o seu cabelo
uma folha em branco. Esse é o papel, entre aspas, do pó descolorante. Ele vai entrar, vai dissolubilizar esses grânulos de melanina, vai deixar o seu cabelo uma folha em branco, para que você venha depois, em seguida, depositar o quê? O tom, usando aí a coloração ou o tonalizante. Olá, Sandra! Então, é isso que acontece, entendeu? Então, nós precisamos entender que esse procedimento químico vai ultrapassar essa camada de barreira, que é a camada cuticular, e vai lá, ó, direto no córtex. E aí vai chegar lá e vai fazer todo esse processo de faxina, né? Que o pó descolorante causa uma verdadeira faxina, mas nós profissionais responsáveis que temos conhecimento da parte teórica e da parte prática, conseguimos sim trabalhar com mais eficácia e tentando minimizar esses danos, preservando ao máximo essa estrutura. Trabalhar com OX de baixo volume, escolher uma boa marca, que tem ali ativos dentro desse oxidante, ativos de proteção dentro desse pó descolorante. Nós precisamos trabalhar esse cabelo, de preferência, se você não tiver um auxiliar, trabalhar por quadrantes. Não montar uma cabeça com volumagem de oxidante alta, se você não tem a habilidade para montar essa cabeça de maneira mais rápida, ou se você não tem um auxiliar. Por quê? Porque você vai gerar um grau de oxidação muito além do desejado e muitas das vezes desnecessariamente, podendo trabalhar com volumagens de OX mais baixa para ir fazendo essa degradação, essa dissolubilização desses grânulos de melanina de maneira, digamos assim, tranquila, espaçada, devagar, fazendo com que o seu cabelo vá chegar no tom desejado pelo seu cliente, mas de maneira tranquila, tá bom? Para que você possa manter a integridade da estrutura do cabelo do seu cliente, tá certo? Então, gente, é isso. Essa é a nossa live de hoje, falando um pouquinho dessa estrutura maravilhosa que é a estrutura externa do fio de cabelo, falando um pouquinho sobre esse ponto que é muito importante, que é a camada cuticular. Lembrando que cabelo que tem camada cuticular selada, não é, quando eu falar essa palavra selada, gente, eu não estou me referindo à selagem, a botox, a progressiva, tá bom? Isso não faz o seu cabelo receber nutrientes. Isso é um procedimento químico que precisa de uma ação mecânica para trazer ali um resultado de um cabelo alinhado. E a consequência disso, dessa ação, é selar esse cabelo de fato, mas o selamento que eu estou falando aqui é uma cutícula selada, fechada, através de nutrientes, através de ativos cosméticos para tratar, para preencher essas fissuras dessa camada cuticular, para entregar de fato o que o cabelo do meu cliente está precisando, tá bom? Fazer selagem progressiva botox é outra coisa. Isso só é para transformar e entregar um resultado de transformação. Não vai trazer para este fio de cabelo nenhum tipo de tratamento para preencher de fato, repor esses ativos que são tão importantes para que o cabelo tenha integridade. Não vai poder repor aminoácidos, água, óleo, que fazem parte da formação do fio de cabelo, fazendo o processo de transformação química, né? É muito fácil entender isso, né? Mas infelizmente profissionais gostam aí de usar esse termo, falar que não, vamos fazer uma selagem que vai tratar seu cabelo. Não, vai maquiar, tratar não, vai maquiar. Vai trazer um sensorial, uma aparência momentânea de um cabelo que está com o problema solucionado, né? Mas não significa que aquele produto, por mais que ele tenha na sua fórmula ativos de tratamento que vai promover ali
um cuidado enquanto está no processo de transformação, né? Isso não significa dizer que aqueles ativos estão entrando e estão fixando lá dentro da estrutura, preenchendo isso como forma de repor nutrientes. Não é nada disso, tá? Esses ativos dentro dessa formulação estão ali para quê? Para ajudar a este cabelo a receber um cuidado maior, um zelo maior, enquanto ele está sendo processado, tá bom? A Nani está dizendo aqui, gosto muito desses tipos de assunto, estudar e aprender nunca é demais. Isso mesmo. Conhecimento nos liberta, gosto muito de ouvir várias vezes o mesmo assunto para fixar na memória. Muito bom, Nani, é isso mesmo. A gente precisa sim ouvir repetidamente, várias vezes, aquele assunto, e para que isso ajude a fixar na nossa mente, né? A palavra de Deus diz que a gente precisa ouvir a palavra para que a gente possa absorver, aprender, né? Ouvir mais para que esse aprendizado se fixe em nossa mente, né? Então, a gente precisa sim ouvir muitas das vezes o mesmo assunto várias vezes para que a gente possa, de fato, absorver, não se enganar mais, tentar não ter mais dúvidas sobre aquele assunto e só acompanhando as evoluções da indústria, do mercado da beleza, que é gigante, é maravilhoso e está o tempo todo nos entregando, de fato, tecnologias e um avanço gigante, tá bom, gente? Então, vamos mudar aí a nossa mente. Eu comecei o nosso ciclo de lives falando sobre isso, sobre a mentalidade. Você está acompanhando o que o mercado está oferecendo? Você precisa estar acompanhando o que está acontecendo no mercado da beleza, no mercado em que você está inserido. Você está acompanhando o que é que o mercado está oferecendo? Quais são as novidades? O que você pode agregar nos seus atendimentos? Então, essa maratona de lives que eu resolvi fazer é para gerar em vocês esse despertar, essa curiosidade de vocês quererem entender o que o mercado está oferecendo, né? Porque é importante você ter essa curiosidade, tá bom? Dar esse start, dar esse apertar o botão de início, de iniciar, de ligar quantas vezes forem necessário. Nunca é demais você iniciar algo, nunca é demais você continuar estudando, continuar tentando, nunca é demais, tá? Como a Nani falou aqui, conhecimento liberta. Porém, você não pode ter uma overdose de conhecimento sem aplicar. O conhecimento, ele é libertador. E por ele ser libertador, você precisa repassar. Você precisa multiplicar. Senão você acaba ficando com tudo acumulado, vai criando uma overdose de conhecimento em você e você vai ficando cheia. Chega uma hora que a sua mente já não consegue mais absorver. Então, é por isso que eu sou apaixonada pela educação. Eu sou apaixonada por esse momento aqui, de poder estar conversando com vocês, falando com vocês, porque é para isso que eu estudo, que eu busco, que eu me dedico, que eu invisto, que eu pago, para poder entender e trazer conteúdo sério, com respaldo, para poder passar para vocês aqui nas lives, tá bom? Então, hoje fiquem com Deus, tenham todos uma excelente noite e até amanhã na nossa próxima live, onde nós vamos falar mais uma vez sobre esse universo maravilhoso do cabelo. Nós estamos falando sobre a tricologia, o estudo do fio de cabelo e terapia capilar, que é algo muito importante para você, profissional cabeleireiro, agregar, acrescentar no seu dia a dia do salão
na saúde capilar do cliente de vocês, tá bom? O cabelo, ele não é mais considerado como algo apenas para embelezamento. Ele hoje é considerado um indicador de saúde, tá bom? O cabelo do seu cliente está indicando algo. E você, como um bom profissional, precisa ter um olhar macro, integrativo da sua cliente, do seu cliente, para poder ajudar o seu cliente a ter a melhor saúde capilar possível, tá bom? Beijos a todos, boa noite.